Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, e o verso 24. Eu vou tentar trazer algo nesta tarde que Deus colocou no meu coração, mas nós já tivemos aqui palavras fortes, né? Palavras fortes. A leitura bíblica diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos aqui uma passagem dos ensinamentos de Cristo que trata acerca de alicerce, da estrutura. Jesus está falando aqui acerca de algo da qual possa ser construído ou realizado uma construção. O texto extrai para nós o sentimento de segurança, assim também como nos demais versículos, vai tratar também da insegurança, de forma que é posto aqui duas opções para se construir: sobre algo sólido, sobre algo que venha perdurar e trazer segurança, ou algo frágil, que se esvai com vento e com água. Esse é o conhecimento, esse é o que o texto quer nos trazer para a nossa reflexão. E baseado nesse texto bíblico, eu gostaria de falar acerca do lar. Do lar. Pois aqui fala de casa, né? Construção. A casa que é edificada sobre a rocha e uma casa que é edificada sobre a areia. Então, a família é a primeira instituição humana criada por Deus, assim como o primeiro lar construído, pois foi o próprio Deus que fez o jardim e colocou o homem para morar nele. E este foi o primeiro lar. Nós sabemos que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, e antes dele fazer o homem, Deus criou o jardim, plantou o jardim, e ali de todos os lugares da terra, porque a terra toda não era o jardim do Éden tem a sua localização geográfica específica. Ele criou um jardim e ali ele pôs o homem. Então ali ele colocou o homem para morar. Ali passou a ser o lar do homem. E dessa forma, Deus cria então o primeiro lar para o ser humano. Obrigado, pastor. Criou o primeiro lar para o ser humano. E o que é o lar? O lar é um lugar de valores. Eu não vou me prender aqui à questão da diferença entre o que é uma casa e o que é um lar. Nós já tivemos mensagens sobre isso que revelam que uma casa, propriamente dito, não necessariamente será um lar, se não houver os valores e os princípios que regem essa família. E o que seria um lar? O lar é um lugar de valores, onde o valor do trabalho é ensinado e cada um faz a sua parte para manter o lar funcionando. É nele que adquirimos a base de sustentação para as nossas vidas. A missionária Oséidna trouxe isso, os valores, o valor do trabalho, o valor da honestidade. Ela pincelou aqui algo sobre isso. E o lar é um lugar de valores. Mas também um lar não é só um lugar de valores.
O lar também nem sempre uma casa é um lar. Para ser um lar de verdade é preciso que o lugar conte uma história, transmita aconchego, seja um refúgio, tenha identidade e proporcione o bom relacionamento das pessoas que moram ali. Essas sim são coisas que constituem um lar. Dentro de um lar nós temos histórias. A história da nossa família, a história da nossa família, da construção, da evolução da nossa família. Dentro do lar nós temos as histórias engraçadas, as histórias que fazem o marido rir da esposa, a esposa rir do marido, ambos rirem um do outro. Minha esposa me cobra muito isso, diz que eu sou muito sério, né? Que eu não rio muito. Eu já acho que eu já rio já um pouco. Depois que eu casei com ela, eu já passei a rir mais. E rimos dos filhos, os filhos riem de nós e ambos rimos juntos. Quando o lar fala aqui que o lar tem uma história, eu não estou falando dessas histórias que tem aí em livros, em que a gente compra para contar para a criança dormir, não. Isso também são histórias que fazem parte do lar. Mas as histórias que venham marcar, histórias que ficam registradas, como foi o relacionamento dos pais, onde eles se conheceram, né? Como eles se conheceram, como eles se uniram, né? Como foi que aquela criança nasceu, qual foi a circunstância que ela veio, o primogênito, né? Os demais filhos. Isso são histórias. E assim como essas histórias são contadas, os valores e princípios estabelecidos nesta família também são repassados desta forma. Eu me recordo que a minha avó, em 1900 e Pedro Alves Cabral, quando a minha avó, no fundo do quintal da casa dela, era chamado de terreiro, né? Terreiro. No terreiro da casa, nós íamos brincar. Aí a vovó pegava, quando era na hora da merenda, a vovó pegava uma bacia de alumínio, derramava uma farinha branca e depois pegava uma panela de pressão cheia de feijão e derramava ali dentro, e nós brincando, rolando na capoeira, brincando. E daqui a pouco ela pegava com as mãos dela, já higienizadazinha, pegava e começava a apertar a farinha e fazia o capitão. Era chamado capitão. Aí nós brincando para lá, daqui a pouco ela pegava, ela não chamava nenhum neto, enquanto os capitães não eram confeccionados. Depois que ela fazia todos, para cada neto um, aí ela chamava, ei menino! E aí lá vinham os meninos, e a gente vinha tudo sujo, com as unhas encardidas, cheia de areia. Nós estávamos brincando, né? E a gente chegava, sentava, ninguém colocava a mão não, porque ela, como uma boa cearense, pegava, ó, tire sua mão daí. E daqui a pouco, quando todo mundo sentava, aí ela pegava e dava para cada um capitão, e aí ele ia contar as histórias de como ela veio para o Maranhão, quando ela saiu do Ceará, contava as histórias de cada um dos nossos pais, e a gente comia e olhava para a vovó, com um olhar de pidão, de curioso, comendo e ouvindo. Um lar é um lugar assim. Um lar tem histórias marcantes, histórias que emocionam. A história do nosso filho, do Nicolas, é algo que todas as vezes que nós contamos, nós nos emocionamos. A mãe dele na UTI, ele na neonatal e eu no corredor, sem saber para onde eu ia. Mas hoje estamos juntos e hoje nós contamos essas histórias. Glória a Deus porque contamos essas histórias. Então um lar é um local onde você tem histórias, não é somente um local onde você expõe os princípios e valores daquela família, mas a realidade daquela família, as raízes daquela família, de como começou, de como iniciou tudo. Isso é um lar. Eu queria que você que está aqui com seu esposo olhasse para ele agora, por favor.
né? E perguntasse para ele: meu amor, meu bem, né? Como é a história do nosso lar? Pergunte aí. Pergunte para ela, para ele, pergunte aí se os seus filhos já sabem a história de vocês. É interessante, isso é algo que, como eu disse agora há pouco, é colocado à nossa disposição, está ao nosso alcance, e nós não usufruímos isso. Nós não transmitimos isso aos nossos filhos, e talvez isso seja uma das situações em que fazem com que os nossos filhos não deem o devido valor à nossa família. Quantos filhos tem aí que dizem que estão nas famílias erradas, nasceram em famílias erradas? Eu não deveria ter nascido nessa família. Não conhece nem a história da família, não sabe. Eu garanto que quando você sair daqui, você resolver fazer isso, você vai lembrar de coisas que você talvez já tenha esquecido, e você vai lembrar de coisas hilárias também, né? Aquilo que não edifica, não adianta contar, não traz à tona, não é preciso, né? Mas aquilo que é importante, aquilo que é gostoso, aquilo que vai fazer rir, conte, para que o seu filho veja que você também errou em algum momento, que você acertou no momento certo. Porque às vezes, isso aqui é normal, os filhos olham para nós e acham que nós não temos o quê? Vamos lá, medo. É ou não é verdade? Filho acha que pai não tem medo. O pai às vezes está se tremendo de medo, aí a mocinha chega: papai, papai, e o pai: eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, mas ele está se tremendo que nem o vara verde, né? O pai faz alguma coisa, aí o rapaz chega, o meninozinho chega: pai, ei pai, tu é fortão mesmo, pai, pai, tu é que nem o He-Man, tu é que nem o Hulk mesmo, pai. Porque essa é a forma deles nos enxergarem, quase que perfeitos. Eles começam a enxergar a nossa imperfeição quando chega nesse período de adolescência, pré-adolescência, que os valores e as vontades começam a confrontar-se. Aí eles começam a ver que a gente não é, a linguagem deles, a gente não é tão legal assim. Ou o pai não é tão legal assim como eu pensei. Ou a mãe não é tão legal assim como eu achava que ela era. Aí eles começam a focar até nos nossos erros. Até nos nossos erros. Mas tudo é uma questão de tempo. Se a história vier, e essa história for trazida, for revelada, for fortificada, fica mais fácil para ele compreender também quando ele chegar no período dele. Amém? Então isso é um lar. Nem sempre uma casa é um lar. Para ser um lar de verdade é preciso que o lugar tenha uma história, transmita aconchego, seja um refúgio, tenha identidade. Esse refúgio, esse aconchego é um ambiente familiar que nós exalamos, que nós transmitimos aos nossos filhos. A casa, o lar, sempre será o porto seguro da família. Amém? Sempre será. Acontece algo ruim conosco na rua, o que é que nós fazemos? O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Ir para casa, chegar em casa. Algo nos frustrou na rua, ou às vezes não foi algo ou alguém, foi algo que aconteceu conosco no sentido de passarmos mal, uma pressão baixou, veio uma tontura, e aí a gente: eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Não é assim? Porque nós aprendemos que o lar, a casa, é um local de aconchego, é um local de segurança, né? E esses valores nós precisamos transmitir aos nossos filhos. A missionária disse aqui agora há pouco a questão que isso é interessante, que isso não seja colocado nas costas da tia da EBD, da tia da escola, mas que esses valores e esses princípios sejam responsabilidades nossas, de pais. Hoje, agora à tarde, nós estamos falando de forma direcional aos pais, porque pela manhã já houve uma palavra para os filhos.
voltada para os filhos. Eu estive aqui hoje ouvindo o pastor Mesaque, o pastor Eliseu, que trouxeram ensinamentos preciosíssimos para os seus filhos. Eu disse agora em um encontro em pais e filhos, só para papais, nós pegamos as mulheres, tiramos, houve só para as mamães, e eu estive com os homens só para os papais. E eu fiz uma pergunta e desafiei aos pais naquele momento, aos homens, desafiei eles a, quando chegarem em casa, fazer uma pergunta para suas filhas. Eu disse para eles: se você tiver coragem, pergunte quando você chegar em casa, pergunte para sua filha se ela casaria com um homem igual a você. Hein, pai, que está aqui nesta tarde? O que é que você acha? Se sua filha casaria com um homem igual a você. Eu disse para os pais: se preparem. Então, queridos, eu faço esse mesmo desafio aqui aos pais que estão aqui agora. Quando você chegar em casa, se você é o papai, mas se prepare no espírito, viu? Principalmente se você já tiver, se tiver uma mocinha pequenininha de 6 anos, ela vai dizer contigo: pai, eu caso sim, pai. Mas aquela mocinha que com seus 14, 15, 16, aquele adolescente, aquele jovem que já entende, que às vezes já fica de butuca quando você dá uma palavra grosseira para sua esposa, que já observa que a coisa não está tão bem, você está lá cortando um tomate, fazendo alguma coisa, e ela chega assim: está tudo bem, mãe? Está tudo bem, mãe? E você diz assim, chorando: tá tudo bem, minha filha. Ela disse: não tá não, mãe. Porque ela já percebe. Eu já encontrei filhas, moças no meu gabinete pastoral que dizem assim: pastor, Deus me livre de casar com um homem que nem um papai. A minha mãe atura muita coisa, pastor. E a missionária falou aqui da questão do exemplo. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Porque você pode estar dizendo algo com as suas palavras, mas o seu exemplo, a sua postura, o seu fazer é completamente contrário ao que você falou. No teu lar tem harmonia? Há harmonia no seu lar? Então, nós temos que trazer à luz do que é um lar. Veja que todo lar precisa de uma base de sustentação. Então se faz necessário saber algumas coisas. Há pelo menos 3 coisas que são indispensáveis para a construção de um lar. Primeiro, quem edifica. Segundo, onde ele está edificado. E terceiro, o material usado nessa construção. Na Bíblia nós encontramos textos que nos ajudam a responder isso aqui. Por exemplo, quem edifica? O Salmo 127, versículo 1, se você quiser acompanhar, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, o lar, em vão trabalham aqueles que a edificam. É lógico que você vai entender o texto bíblico, que quando você comprar um terreno e começar a construir, Jesus não vai descer com chapéu ou com o capacete de engenheiro e vai ali estar coordenando a construção para você. Era querer demais. Mas ele está falando que ele precisa estar presente na construção desse relacionamento. Ele precisa estar ali constantemente, diariamente, continuamente presente na nossa família. Desde o princípio, porque é Ele que vai edificar, é Ele que vai nos ajudar a edificar. No livro Casamento em Construção, eu falo sobre essa questão de que às vezes está tão difícil construir, e aí é preciso dar um tempo e chamar quem? O especialista, para ele nos ajudar a focar novamente e entender que nós precisamos edificar e edificar bem. O segundo princípio é
onde está sendo edificado. Ou seja, você analisou, você soube orar, você soube buscar, você esteve atentos aos sinais para que você pudesse dizer: é esse bem aqui, é essa aqui que Deus mandou para mim, é este aqui que Deus mandou para mim. Ou você é daqueles que vai que nem a roleta russa: não, eu vou atirar aqui, o que pegar, pegou. Não faça isso. Construção de um casamento não é algo para se brincar. Em um antes do sim eu digo isso: não tenha pressa de sair de casa por sair, não queira sair porque alguém já está pegando no seu pé, porque você já está acordando tarde demais, ou porque você não trabalha. Não, então eu vou sair daqui e vou me casar, como se isso fosse resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Então você tem que saber onde você está construindo e com quem você está construindo. Ele também vai dizer aqui: é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Mateus 7:24. A rocha aqui é a pessoa de Jesus, que ele é base de sustentação. Passa o tempo que passar, a casa que é construída em cima dessa rocha não racha as paredes. Olha que coisa linda. Não vai deteriorar de qualquer forma, de qualquer jeito. Há uma sustentabilidade, há uma segurança no local onde essa casa foi construída. E terceiro, o material usado nessa construção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15, que diz assim: se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o fogo provará a obra de cada um. O material, o tipo de material. Queridos, isso faz uma diferença fundamental na construção da nossa família. E um dos materiais que hoje é quase que escasso, hoje, em tempos pandêmicos. Antes da pandemia, ele era ainda menos visto, menos utilizado e sempre foi desprezado por muitos construtores. E agora, em período pandêmico, ele continua na sua escassez. É um fator chamado tempo. São poucos os construtores que gastam tempo com a sua família. Se você pegar um relógio, imprima um relógio, umas horas, e tente colocar nesse relógio toda a sua ocupação. Faça isso. Pegue um relógio, imprima em um papel um relógio e coloque dentro desse relógio todas as suas ocupações. Vá fatiando ele, vá fatiando. Eu levanto tal hora da manhã, aí eu faço isso. Coloque as suas ocupações. Coloque. Eu tenho certeza que tem pais aqui que vão ficar surpresos com o tempo que ele disponibiliza para a sua família. E aí nós vamos ter N argumentos. Não, mas eu trabalho, é para a minha família. Não, mas eu vou é porque eu quero que ela tenha uma faculdade boa, eu quero que ele tenha um bom ensino. Quer dizer, as intenções são as melhores, mas você só está gastando lá fora. Esse fator tempo é gasto, e esse tempo, irmãos, ele é um banco que compensa todo dia, 24 horas à nossa disposição. Mas esse banco não tem saldo. Ele não tem saldo. Quando der 0 hora do dia, ele zera novamente e não sobra para o outro dia. Todo dia é 24 horas, sim ou não? Sim ou não? Teve um dia que você teve 25, 26 horas? Não. Então esse tempo é que está fazendo hoje toda uma diferença. Há pais que estão gastando ele com cuidado, sim, com cuidado em adquirir alguma coisa para trazer para casa, pelo bem da sua família. Outros tentam compensar a falta desse tempo, trazendo presentes, ou então
colocando, olha, veja bem, na minha época, entrava-se na escola por volta de 6 a 7 anos. Na minha época, entrava na escola por volta de 6 a 7 anos. Hoje, quando é que a criança entra na escola? Hein? Tem delas que já entram desde quando nasce, que é as creches. Aí o que acontece? Preste bem atenção. Ela vai para a creche dormindo, passa o dia todinho, e o pai vai buscar no final do dia e ela está dormindo. Qual foi o tempo que esse pai passou? Ah, mas eu estou cuidando dela. É bem verdade que há um princípio aqui, que é o princípio do cuidar, ou o valor do cuidado, mas não está sendo utilizado como deveria ser aquele tempo. Estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? É saber utilizar, e esse valor é um valor que está escasso. É lógico que eu não estou aqui querendo dizer para você que em pleno século 21 vamos viver como a família dos anos 80, dos anos 70, não existe isso. Eu sou de uma época em que eu esperava o meu papai chegar em casa para nós sentarmos ao redor da mesa e comer todo mundo junto. Ele na cabeceira da mesa, a mamãe do lado direito dele, e aí vinha o primogênito, aí vinha o segundo, e vinha o terceiro, eu era o sexto. Você está entendendo? Aí ele comia e nós começávamos a comer. Pastor, mas e se o seu pai chegasse atrasado? A mamãe nos dava um lanche, nos dava uma coisa, mas na hora do almoço todo mundo sentava e já existia televisão, mesmo que preto e branco, mas existia. As coisas melhoraram, nós compramos uma telinha para botar na frente, ficava vermelho em cima, amarelo no meio e roxo embaixo. E a verdade é essa, queridos, que nós temos essa fala em nossos lábios direto: eu não tenho tempo, mas as drogas terão tempo para os nossos filhos. Eu não tenho tempo, uma pessoa mal intencionada vai ter tempo para gastar com o nosso filho. Eu não tenho tempo, mas a prostituição tem tempo de sobra para abraçar e agarrar os nossos filhos. Isso é muito sério. Uma conferência como esta é justamente para nos alertar, porque às vezes nós estamos como zumbis, olhando e não estamos percebendo o que está acontecendo. Então faça isso, faça essa dinâmica do relógio. Pegue um relógio, imprima um relógio em branco e comece a fatiar esse relógio, e você vai ver, você vai perceber o quanto de tempo que você gasta com sua família. Mas também não é só gastar, não é só ter tempo, é como esse tempo é gasto, é como esse tempo é usufruído, é a qualidade do tempo. É necessário que os materiais têm que ser de qualidade, e tempo para passar com os filhos é de qualidade. Isso é muito sério. Então, como funciona esse lar? Para que funcionasse conforme os princípios estabelecidos por quem o criou, que é Deus. Quero trazer aqui 3 verdades. Primeiro, o desempenho correto dos papéis de cada um. Segundo, o bom gerenciamento ou supervisão do lar. E terceiro, a espiritualidade do lar. O Criador instituiu a família e estabeleceu princípios para o seu bom desenvolvimento. Observe para essa expressão, bom desenvolvimento. Ou seja, Deus criou a família e deu qualidades para esta família, para que ela fosse boa, para que ela produzisse bons frutos. Os filhos são os nossos frutos, sim ou não? São as nossas misturas. Olhe para o seu cônjuge aí, por favor, agora. Pergunte assim: e aí, meu filho, qual foi o resultado que deu da tua e da minha mistura? Como é os nossos filhos? Porque às vezes
nós queremos esquecer de que os filhos, geneticamente, biologicamente, têm traços nossos. E não só traços físicos. Sim, nós temos, os nossos filhos possuem os nossos traços genéticos e biológicos, algo que sejam positivos, sejam bons, mas também foram copiados no código genético aqueles temperamentos que não são tão bons. E que às vezes você diz assim, mas eu não sei porque esse menino é desse jeito, eu não sei porque essa menina é desse jeito, e aí a avó, que no caso é a sua mãe, ou a mãe dele, diz assim, é você todinho. Sim, querido. Sim. O nosso companheiro está nos ajudando ali, dizendo que o fruto não cai longe do pé. E é verdade. E aí houve uma coisa aqui que a missionária falou também, que me chamou muita atenção, e que é algo que é necessário trazer aqui, que assim como, a princípio, o primeiro papel que o homem desenvolve no casamento é de marido, e o primeiro papel que a mulher desenvolve no casamento é de esposa, ambos desenvolverão mais um, ou seja, um segundo papel, que é o papel de serem pais. E acredite, vocês não nasceram sabendo ser pais. Nós não nascemos sabendo ser pais. Assim como os nossos filhos nascem e não vêm com manual de instrução para dizer, aperte bem aqui que ele para de chorar, aperte bem aqui que ele deixa de ser teimoso, esse bem aqui tu prolonga que ele vai dormir mais. Não existe isso. Eles não são máquinas, não são robôs. E o que é que acontece então? O tempo será crucial para que tudo venha a se desenvolver, E é interessante que às vezes o pai diz assim, eu não aguento mais. Olha esse menino, eu não aguento mais. De quem é o filho? De quem é o filho? O exercício contínuo. Olha, filhos vieram para ser bênção para nós. Escute, não esqueça disso aqui mais nunca. E também vieram para extrair de nós todos os valores e princípios que Deus colocou lá no início, que estão enterrados, que estão lá embaixo. Filho tem o poder de fazer vir à tona. Filhos são eternos no que diz respeito, a palavra que eu vou trazer, eternos provocadores de desenvolvimento de paciência para os pais. Os filhos provocam isso na gente. Vai dizer que você não lembra da primeira vez que teu filho sentiu dor de dente, que doeu mais em você do que nele ter que extrair um dentinho? Que a dorzinha de barriga que você ficou sem saber se você fazia chá de erva cidreira, onde é que você ia correr atrás, dói mais em você do que nele. Porque os filhos têm esse poder de mexer nas nossas estruturas. Então é necessário que tenhamos esse cuidado. Então essa observação de como vai bem essa estrutura, é que o desempenho correto dos papéis, eu quero pincelar um pouco sobre isso, que meu tempo já está aqui um pouco cessando aqui, seria mais ou menos isso aqui. Primeiro, o homem como cabeça, a mulher como corpo e os filhos como frutos. Quero pegar como texto base Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. O homem tem a responsabilidade de administrar a casa. Ser cabeça não significa ser superior, mas ter mais responsabilidade como cabeça que ele é. Ele torna-se pai, sacerdote da família, instrutor, guia e provedor.
Essa é a função do pai. Nós não teremos tanto tempo para isso, eu percebo pelo tempo aqui, mas lá na frente, quando nós iríamos falar de inversão de valores, o que nós estamos vivendo hoje é uma crise no homem, de que ele não se encontra mais na família. Muitos não sabem mais o seu papel na família, e Deus definiu muito bem esse papel. Ele é cabeça. Se você pegar o texto de Efésios 5, 22, ele vai dizer que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E o fato de dizer que ele é cabeça não quer dizer que ele é superior à mulher, no sentido de que ele tem que ter ela agora subjugada, escrava, não. Mas que a principal responsabilidade, quem dera para ele foi Deus. Observe, quando a mulher peca, e Deus vem até o homem, Deus já sabia que o homem tinha pecado? Sabia. Quando ele veio conversar com Adão, e Adão respondeu ele de trás das moitas lá, porque teve medo, porque estava nu, ele disse: quem te disse que tu estava nu? E ele chama Adão. Aí você vê que há uma sequência de passagem de responsabilidade. A mulher que tu me deste. Aí chega para a mulher disse: a serpente. E aí agora Deus começa a entregar as sentenças, voltando primeiro para a serpente, depois para a mulher e depois para o homem. A serpente ouve a sentença envolvendo somente ela e a linhagem dela. A mulher ouve a sentença especificamente voltada para ela no que diz respeito aos seus desejos, porque ela conseguiu enxergar muito mais além com o pecado. E quando eu digo que ela conseguiu enxergar muito mais além, eu quero dizer no sentido de que ela conseguiu enxergar coisas que o homem ainda não tinha visto, que eram erradas no sentido de pecado. E que isso não afetou somente ela, mas também vai afetar agora todas as mulheres, quando ele vai dizer que agora com dores ela teria filhos. Que a partir de então não era, mas então passa a ser. Agora o homem, a sentença vai envolver ele, vai envolver a mulher, vai envolver a serpente, porque vai envolver toda a criação, por causa do homem. E por que foi assim com o homem? Porque a responsabilidade estava sobre ele, como sacerdote. Minha esposa falou isso aqui. Se você não estiver na vanguarda, se você não estiver na frente para direcionar como é que vai ser a ordem dentro desta casa, o exemplo maior está aí a mídia, está aí a influência da internet, está aí a influência dessa sociedade pós-moderna, desconstruindo os valores da família patriarcal, quer quebrar, quer eliminar. Porque a formação da família patriarcal é a formação bíblica. Deus colocou o homem como cabeça da família. A mulher está aqui representada como o corpo dessa cabeça, que cuida, que ajuda, que ajeita, que é auxiliadora, que consegue pegar o marido e direcionar ele, ajudando ele, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não destrói, como a tola faz com as próprias mãos. E os filhos, eles são os frutos dessa cabeça e desse corpo. A mulher recebeu a função de auxiliadora. A mulher tem a responsabilidade de ensinar e instruir os filhos a seguirem os ensinamentos da palavra de Deus, como auxiliadora do esposo, para exercer o papel de gerenciadora do lar. Via de regra, quem é que passa mais tempo com os filhos? Via de regra, é o homem ou é a mulher? É a mulher. O pai chegava, dava a instrução, contava a genealogia, dizia como é que era, mostrava quem era Deus, mostrava o que Deus tinha feito, e ele saía no outro dia cedo para trabalhar. A mãe ficava em casa,
e passava toda aquela instrução que o pai tinha dito naquela noite para o filho, ela ficava mastigando durante o dia todinho com o filho fazendo as coisas, ela fazendo as coisas e ensinando, instruindo, dizendo: olha, como foi que teu pai disse? Tu lembra da história que ele falou? Tu lembra que Abraão, tu lembra que Deus Todo-Poderoso fez assim, agiu assim, assim, assim? Quer dizer, ela é responsável de estar trazendo todo o tempo isso à sua memória, a memória da criança. Por isso que Provérbios vai dizer que: filho meu, ouve o conselho do teu pai e observa a orientação da tua mãe, a instrução da tua mãe. Porque a mãe tem esse poder de gerenciar, a mulher tem esse poder de gerenciar a casa. De gerenciar a casa, né? E os filhos, que são os frutos dessa casa, Salmo 128, aos filhos o mandamento diz: honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Deus os entregou aos cuidados dos pais para serem instruídos, educados, orientados a servirem a Deus e também para serem membros úteis e exemplares em uma sociedade. Meu Deus, que responsabilidade! Se você tiver a coragem de fazer o relógio que eu lhe disse, e você tiver a coragem de confrontar você mesmo, dizendo: olha aqui o tempo que eu gasto com a minha família, olha aqui o tempo que eu gasto. Seja sincero e coloque o tempo que você passa olhando para o celular durante o dia. Seja mais sincero ainda e coloque o tempo que você passa olhando alguma coisa na televisão. Coloque lá para você ver. A escola não vai educar nossos filhos. Essa educação de valores e princípios vem de casa, sim ou não? Vem de casa. Valores vem de casa, princípios vem de casa. Lembre que a casa, o lar, ela tem uma identidade. Você não pode burlar esses princípios, quebrar esse princípio. Não existe isso. Por que não existe, pastor? Porque você sabe que isso é bandeira que você levanta, e quando você levanta esta bandeira, você coloca o que? Ali a sua alma, o seu coração, as suas virtudes, e o seu filho tem que aprender esses valores. Ele vai aprender a não mexer nas coisinhas do colega lá na escola, aprendendo em casa que não se pode mexer nas coisas dos outros. Se ele tem irmão dentro de casa, saber compartilhar. Queridos, é porque nós não temos tempo. Mas observe, tudo para Caim era novo. Tudo para Caim era novo. Ele foi o primeiro filho. Ele não tinha irmãos. Até então, a Bíblia não vai dizer o tempo de um para o outro, mas até então subentende que ele era o mais velho, o primogênito. Houve um tempo que ele estava só, em que as atenções eram para ele. Sim ou não? Sim ou não? A atenção de Adão e a atenção de Eva era para Caim. E agora vem Abel, vem os outros filhos, tudo era novo. Agora ele vai ter que aprender a compartilhar com o irmão, e ele não sabe o que é compartilhar. Assim como tudo foi novo para os primeiros moradores da terra, assim como é novo para o teu filho que acabou de nascer, e assim que é novo para você que acabou de casar e sua esposa lhe presenteou com um filho. É por isso que nós temos que ter ao nosso lado os mais velhos, que vêm nos ajudando, nos orientando com algumas coisas que valem sim. Existem umas coisinhas, umas mandigazinhas que não valem não, mas existem algumas coisas que valem sim, a experiência. De forma, queridos, que essa responsabilidade de educar, de instruir os nossos filhos é nossa. Não abra mão disso. Não entregue esse princípio para a televisão. Os desenhos vão ensinar coisas erradas. Não entregue essa responsabilidade às tias da escola, com todo respeito a elas, que terão outra responsabilidade, trazer conhecimento a nível social, de trabalho, para preparar a criança para
o mercado de trabalho e a vida em comunidade, mas a primeira comunidade da criança é em casa, com os princípios e valores que você instruiu. Lembro-me demais de uma vez que eu estava brincando, e aí aqueles meninos começaram a fazer aquelas correndo no meio da rua, e eu não tinha o que fazer, fui para o meio deles. E a mamãe conversando na porta de casa com a vizinha, e aí um rapaz disse assim: vamos lá na venda do seu Leriano. E tinha um jarro cheio de pena de pavão. E eu achei muito bonito. E eu corri, e os meninos fazendo zoado no meio da rua. Essa aqui corta da internet, viu? Aí quando ele estava correndo lá, um ficou que nem aqueles macacos prego quando tá, não sei que raça de macaco é aquela, e fica assim: vamos lá, faz aí que eu fico aqui vigiando. E aí um ficou olhando, aí o Celeriano vendendo, e nós entramos aqui na casa do Celeriano, passando na zilada e pegando, cada um pegou uma pena de pavão. O Celeriano viu: menino! E aí foi aquele xingamento, coisa, aquela cor toda. Eu caí na besteira de levar a pena de pavão para casa. A mamãe estava conversando com a vizinha, quando eu fui passando com a pena aqui atrás, a mamãe: Fabiano! Aí eu não fui mais para frente. Voltei, disse: volte aqui. Quem te deu essa pena? Aí eu menti. Eu disse: foi seu Leriano. Seu Leriano te deu essa pena? Deu. De lá sentada, ela estava ouvindo o seu Leriano xingando e brigando, porque os meninos tinham pego as penas. Aí ela pegou essa orelha aqui, e ela saiu assim, e eu saí assim. E ela saiu lá de casa até na venda do seu Leriano, e o seu Leriano ainda estava brigando ainda. Aí quando ele chegou, disse: seu Leriano, o senhor deu essa pena de pavão para o meu filho? Eu não dei nada não, eles pegaram aqui, tal. Peça desculpa para o seu Leriano. Desculpa, seu Leriano. E a mão aqui na orelha. Quando foi para voltar, ela deu um alívio, pegou na outra orelha. E aí eu fui do outro lado, para crescer igual, né? E eu cheguei em casa e foi taca. Hoje, talvez alguém que esteja me assistindo, se isso for para o ar mesmo, pode dizer: isso é um absurdo. Não me tornei um trombadinha, não sou revoltado com os meus pais, louvo a Deus pelo ensinamento que eles me deram e pelas repreensões que eles fizeram. É muito sério. Quais são os valores que você está ensinando para o seu filho? Minha mãe dizia: eu te ensinei isso. Eu te ensinei isso. Eu era o mais novo lá em casa. Quantas e quantas vezes eu ouvi o meu pai de trás da porta, e meu pai dizendo para o meu irmão mais velho: a palavra de um homem vale mais do que uma letra assinada. Isso quer dizer o quê? Que a palavra do homem tem que valer. E o que nós estamos vivendo hoje são crises de pessoas que falam e não garantem a palavra. Que tipo de frutos? Se filhos são frutos, eu lhe pergunto: que tipo de frutos você está produzindo? Oséias disse aqui algo interessante: grande porcentagem de jovens que estão indo para as universidades estão apostatando da fé, estão negando a fé. Uma das minhas formações, que é filosofia, eu estudei vários doidos, eu vou dizer assim logo, vários conceitos doidos, de pessoas que negavam a existência de Deus, de pessoas que queriam comprovar Deus pela matemática, de pessoas que queriam colocar de goela abaixo a doutrina contra o criacionismo, o evolucionismo. Esse tipo o que está acontecendo hoje aí, que está visivelmente aí, isso só está visível agora, mas isso vem se arrastando como cobra há anos. Essa doutrinação errônea. E tem pais que não estão vendo isso.
Pais que não se preocupam em olhar o boletim escolar do seu filho. Pai que não se preocupa em pegar o carro aqui, se mora aqui, ir até a capital e fazer uma surpresa para o seu filho para saber como é que ele está, para ir até a faculdade e ver que tipo de amizade é que ele anda se envolvendo. Porque filhos, daqui a pouco, se ele não se sentir, se ele não sair da sua casa formado, se ele não tiver uma estrutura, raízes profundas, essas raízes secarão, murcharão, e ele vai encontrar grupos que vão apoiar ele, que vão dar razão para ele, e daqui a pouco ele vai estar fumando maconha, daqui a pouco ele vai estar se prostituindo, daqui a pouco ele vai estar usando droga dentro da universidade, porque isso é normal lá fora. Mas lembre-se, o teu lar, o nosso lar, o lar cristão, tem uma identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sobre a organização do lar, eu tenho aqui alguns princípios ainda. Existe a organização material, a moral, a social e a espiritual. À noite nós falaremos ainda um pouco mais sobre os ataques aos valores e princípios que a família vem sofrendo. Mas sobre essa questão da estrutura, da organização do lar, material, moral, social e espiritual, veja bem, material, organizar as finanças da família é importantíssimo para a harmonia do lar. Você é equilibrado financeiramente? Como é que está a consulta do SPC e Serasa da sua casa? Você sabia que isso é responsável por grande parte do divórcio? O mau gerenciamento do financeiro? Pessoas que não conseguem fazer uma viagem anual, uma viagem específica, uma viagem diferente, só para vocês, porque é trabalho. Você não administra os valores e nem administra o fator chamado tempo. Aí é uma sobrecarga, é todo tempo estressado, é menino para ali, menino para acolá, é isso, aquilo e outro. E vocês, lembre que antes dos meninos existiam vocês, ou vocês só vieram a existir por causa dos meninos? Eu digo aqui no meu livro, se você puder fazer uma viagem para conhecer o Nordeste brasileiro, o Sul do Brasil, faça, mas se você não puder, pegue a sua bicicleta, bote a mulher na garupa e vá bem aqui no Rio Miarim, vá pescar com ela, vá mergulhar, pegue um cipó, amarre na árvore, faça um balançador e se jogue lá embaixo, vá se divertir. Gerenciamento material, financeiro, moral. A maior referência da autoridade que os filhos veem desde pequenos estão nos pais. É nesse período que os valores morais e espirituais são repassados a eles. O que é que seu filho tem aprendido de você? Não me responda não, é retórica a pergunta. Seu filho já lhe viu mentindo? Seu filho já lhe viu discutindo com a sua esposa? Seu filho já lhe ouviu dizer: eu vou para a casa da minha mãe agora? Seu filho já ouviu você dizer assim: pode ir, vai-te embora? Seu filho já ouviu você dizer: eu não te quero mais não? Veja, nós estamos falando de questão moral. A maior referência de autoridade que os filhos veem desde pequeno estão nos pais.
É nesse período que os valores morais e espirituais são ensinados a eles. Eu não estou dizendo que você não tem problemas, que você não tem dificuldades, que você não tem discussão, mas que você tem que ter a maturidade até para saber quando discutir e como discutir. Porque seu filho ainda está em processo de desenvolvimento, ele não vai saber digerir aquilo dali. Assim como se uma criança pega e faz uma ação vergonhosa para a mãe, vergonhosa para o pai, e ele não tem entendimento, e você sabe que aquilo é errado, e você como mãe ri, ou você como pai ri daquela situação, o subconsciente dele entende que ele fez algo que agradou você, que deixou você alegre. Porque o que é que se entende por rir? O que é que se entende por rir? Que alguém está alegre, sim ou não? Alguém está feliz, alguém está alegre. Então é necessário que nós tenhamos esse entendimento e essa compreensão de passarmos esses valores morais a essas crianças nesse tempo. Social, os pais devem proporcionar tempo para estar com seus filhos. Nós já falamos sobre isso. Não para a cobrança de deveres. Aquilo que eu disse agora há pouco, não é só ter tempo. Na hora que você diz assim, eu vou ter um tempo aqui para o meu filho. Vem cá, menino, traz os teus cadernos aqui. Que tempo é esse? O menino diz assim, mamãe, vai fazer suas coisas mesmo, vai. Mamãe, vai ficar para lá. Ei, pai, pelo amor de Deus, vá trabalhar, vá, pai. Porque o tempo que você vai dar para ele agora, você quer que ele dê as tarefas dele pronta, você vai fazer cobranças dele. Não faça isso. É tempo com qualidade. É só para vocês dois. Tem algo muito interessante. O Nicolas até me chamou a atenção agora há poucos dias, porque vai fazer 10 meses que nós estamos para ali, e ele chegou para mim e disse assim, papai, o senhor já prestou atenção que o senhor está me devendo? Ele disse, eu estou te devendo? Eu pensei logo em dinheiro, né? Eu disse, o que foi, rapaz, que eu estou te devendo? Ele disse, nós nunca mais fizemos a noite dos homens. Aí, eita, chega, doeu. Porque aqui em Vitorino, nós criamos a noite dos homens. E lá em casa, os 2 homens é só ele e eu. Aí a noite dos homens é a noite que eu saio só com ele. E a gente vai, aí também não sai celular, não vai celular, é só nós 2. Aí ele vai me contar dos amiguinhos dele. Eu acho lindo ele dizendo assim, e aí pai, como foi seu dia? Conta aí para mim. Aí, você não vou contar os problemas. Não, mas conta as coisas boas. E quantas vezes nós não tomamos um açaí ali, nós não comemos um hambúrguer ali, que eu não gosto disso, mas faço por ele. E eu disse, meu filho, eu estou lhe devendo mesmo. Aí foi feito só para mulher, só para mamães. Só para mamães. Aí eu aproveitei, eu disse, Nicolas, hoje é a noite dos homens. Mas hoje não é quarta, porque a quarta-feira é a noite dos homens. Eu disse, meu bem, o tempo mudou. Vamos fazer? Aí ele disse, vamos. E nós fomos. Nós comemos uma pizza, conversamos, brincamos. E a mãe dele lá. Né? Esse momento em que o pai tem que ter com o filho. Invente o dia que você quiser. O dia dos machos, o dia dos homens. Se você tem um bocado de mocinha, o dia das meninas. E faça. E no dia das meninas caia fora. Você que é homem. Deixa as meninas fazer trancinha, se pintar, fazer as coisas. Porque isso é o quê? Isso é aconchego, isso é gostoso. Sim ou não? É. Então isso está envolvido. E terceiro, e quarto e último, espiritual. A espiritualidade do lar influencia no relacionamento entre os membros da família. Por exemplo, a presença de sentimentos tais como compreensão, perdão, amor, estão sempre presentes. Oséias falou algo aqui que me tocou muito e me toca muito. É falar de Nicolas. É impossível falar em qualquer lugar. Aonde Deus me levar, eu tenho que falar do meu filho. Eu não sou aquele pregador que prega contando a história dos outros. Deus tem me proporcionado histórias próprias. Tanto a mim quanto a minha esposa. E um dia eu estava lendo a Bíblia. Ele tem um devocional dele. A mãe dele ajuda no que pode, eu também ajudo no que posso.
fazer nunca enchendo ele de coisas, porque ele é uma criança, precisa brincar mesmo. Mas uma das coisas que eu queria dizer aqui para vocês, falando sobre valores, é que um dos grandes erros nosso como pai, principalmente nós dessa geração, é querermos dar aos nossos filhos aquilo que nossos pais não nos deram. Via de regra não é assim? Sim ou não? Eu não tinha isso quando eu era criança, agora eu estou podendo dar para o meu filho. Preste bem atenção, preste bem atenção. A meritocracia é uma política que tem que existir na família. Mas não confunda a meritocracia com sentimentos. Você não pode amar o seu filho porque ele é obediente. Você tem que amar o seu filho porque ele é seu filho. Ele é um presente de Deus para você, sim ou não? Você deve amar ou que ele lhe obedeça, ou não. Você tem que amar. Isso não é meritocracia. Você não ama o seu filho porque ele merece. Você ama o seu filho, você não ama o seu filho porque ele não merece, não. Você ama o seu filho porque ele é seu filho. Deus lhe presenteou. Agora, dar ao filho, o sentimento é até plausível. Você querer dar para o filho aquilo que você não teve, é muito louvável isso. Mas pais estão destruindo o caráter de filhos por não terem esse princípio. Merece. As tarefas são feitas, a responsabilidade é cumprida, sim. Aí é a meritocracia. Dê. E deixe claro por que ele está ganhando aquilo. Isso não é barganha. Foi feito. Ele não está fazendo porque vai receber, ele já fez. E você reconhece isso. Porque quando você dá sem esse mérito da meritocracia, sem esse princípio, você está contribuindo para o não desenvolvimento sadio do seu filho. Em todas as áreas, emocionais, espirituais, sociais, você está fazendo isso. Agora, veja como é bom você ter um filho que acredita no poder da oração. Veja como é bom você ter um filho que quando alguém está tramando alguma coisa contra alguém, ele se levanta no meio dos amiguinhos dele e diz: não faça isso, isso não é certo, você vai prejudicar fulano. O que é isso? Ele aprendeu os princípios e valores espirituais também aqui. E acredite, queridos, como foi precioso para mim ver o Nicolas recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu estava sentado na minha mesa, na área do quintal da casa pastoral, estava lendo a Bíblia, porque esse ano nós estamos lendo a Bíblia toda com a igreja, e quando eu recebi no meu celular aquela mensagem da campanha da CPAD, sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando eu li aquela mensagem, Deus falou comigo e disse: tu não vai orar pelo teu filho para que ele seja batizado com o Espírito Santo? E aquilo foi um despertamento. Eu disse: meu Deus. E aí eu chamei Nicolas, porque a gente acorda mais cedo, né? Chamei Nicolas e disse: olha, meu filho, nós vamos fazer um propósito para que você receba o batismo com o Espírito Santo. O que é isso, papai? Aí eu fui ensinar. Tu já viu as pessoas falando em língua? Aquilo é o batismo com o Espírito Santo. Aquilo não se aprende em faculdade, aquilo não se aprende numa roda, aquilo é adquirido, aquilo Deus nos presenteia, Deus nos dá. Você quer? Ele disse: quero. Pois nós vamos buscar. Falei com a mãe dele, começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a buscar a Deus. Todos os dias buscando, e aí chegou o período do retiro, que não houve o retiro, e quando no segundo dia,
Eu estava em cima ministrando, chamei a mocidade, coloquei os que não eram batizados ajoelhados, passamos álcool em gel na mão de cada um, porque estamos em período pandêmico, e eu disse: impõe as mãos, e eles foram como atalaias de Deus, colocando as mãos. Irmãos, era muito lindo, porque onde aqueles jovens colocavam as mãos, Jesus ia batizando com o Espírito Santo e com fogo. 24 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E no segundo dia, quando eu vi o Nicolas tocando a bateria, ele estava tocando, a unção de Deus se manifestou aqui, pastor Mesaque, de uma forma tremenda, que quando eu olhei para ele e para o rapazinho também, que é criança, estava tocando bateria e chorando, e os músicos aqui tocando, o tecladista tocando e chorando. Eu disse: tem algo diferente aqui hoje de manhã. E o pregador pregou, ministrou, e quando ele pregou, ministrou, ele me passou o microfone, e nós fomos ministrar para que houvesse o batismo com o Espírito Santo. Chamei uma cantora, nessa hora a banda não tocou mais, e eles desceram. E nós aqui ministrando, e eu acho lindo Jesus batizando os outros com o Espírito Santo. Eu acho lindo, eu tenho prazer de narrar. Só puxo, senão nós vamos longe. E aí, meus amados, quando eu vejo alguém fazendo assim, eu disse: Jesus batizou mais um. Mas eu não via que era mais um, porque era pequeno. E aí, quando alguém gritou, disse: é o Nicolas. Eu disse: oh Jesus. E aí eu vi a mãe dele, que estava abraçada, ou colocando as mãos sobre uma pessoa, e eu fiz meu bem, porque eu acredito que alguém é batizado quando ele fala em línguas. Ele tem que falar em línguas. E a Osaína foi lá, né, abraçou ele, e aí ela olhou para mim e fez assim: que coisa linda, é minha herança, é o fruto do meu casamento, são os frutos que Deus me deu, é o fruto que Deus me deu, valores espirituais. Eu ainda não ouvi ele falando, não. Eu não tive forças para ir lá onde ele. Eu me ajoelhei, caí no chão, e eu perguntei para ele, minha filha, você ouviu ele falando? Ouvi, meu amor, ouvi. E aí ela falava, minhas pernas tremiam, e eu fui para o quarto, e eu fui chorar. Chorei largado. Chorei, e quando eu me lembrava, eu chorava. E eu chorava, e eu dizia: Deus, o que é isso? E ele chorando lá dentro do quarto dele. Eu ainda não ouvi ele falando, não. E depois disso já houve outros trabalhos, e ele fala, mas eu ainda não ouvi ainda. Ainda não ouvi. Um dia desse nós estávamos no culto, ele estava chorando muito, foi e me abraçou, mas eu não ouvi ele falando. E eu imagino que quando eu ouvir ele falar, vai ser outro baque para mim muito grande. Mas isso são valores, isso são princípios. Fique de pé em nome de Jesus. Queira isso para o seu filho. Quem aqui tem filhos? Queira isso para o seu filho. Uma das campanhas das Assembleias de Deus no Brasil foi: os meus filhos terão a mesma fé que eu tenho. Uma das campanhas foi essa: os meus filhos viverão a mesma fé que eu vivo. E aqui eu me dirijo ao público assembleiano. Coloque isso no seu coração e ensine o que você tem aprendido aos seus filhos, para que quando eles crescerem, eles sejam servos de Deus, servindo ao Senhor com as suas famílias nas Assembleias de Deus. Porque essa é a fé que nós professamos e que nós acreditamos.